Cláudia Hernandes aqui, tudo bom? Estamos num evento maravilhoso aqui no Café com o Síndico, aqui no Clube Juventus. E como a gente não podia ficar de fora, o nosso podcast está aqui ao vivo, fazendo o atendimento para o síndico, respondendo a dúvidas para quem quiser participar. E agora nós vamos responder a dúvida da Sandra. Ela é síndica profissional e vai trazer uma questão aqui que acho que pode ser a dúvida de muita gente. Sandra, fala aí, qual é a sua dúvida? A minha dúvida é se o AVCB é obrigatório para todos os condomínios, independente de tamanho. Bom, vamos lá, vamos responder para ela. Sandra, o que a gente tem que ter em mente? Que o AVCB, ele é um documento indispensável, é um documento que tem exigência legal para que todos os condomínios tenham, não importa o tamanho, se é pequeno, se é grande, se tem muitas casas, poucos apartamentos, não importa. Ele é um documento de exigência legal do síndico. Então, todo e qualquer condomínio deve ter o AVCB. O AVCB o que é? Ele é o aviso de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Sem esse auto de vistoria, você pode ter dificuldade, inclusive, com relação ao seguro da edificação. Porque o seguro, se tiver qualquer intercorrência, um infortúnio, pegou fogo, um curto-circuito, qualquer problema que tenha, o seguro só vai cobrir se o condomínio provar que está com a AVCB em dia. Ótimo. Porque o AVCB ele tem um prazo de validade, você tem que sempre estar renovando, né? Então, como se trata de uma obrigação legal, você não precisa nem pedir permissão da Assembleia para contratar isso, assim como o seguro, você entendeu? Então, não importa o tamanho do condomínio, tá? Você pode e deve, porque o síndico que não faz essa contratação, ele pode até responder civil e criminalmente por qualquer dano que venha causar para a coletividade. Entendi. Entendeu? É importantíssimo isso. Porque eu sou síndica de condomínios horizontais. Sim. E eles têm essas dúvidas e falam, não é obrigatório. Eu falei, gente, é obrigatório. É uma obrigação legal. Mas era uma dúvida que eu tinha por ser condomínios pequenos. Gente, não importa o tamanho, porque isso é uma obrigação legal, é importante que se tenha, e o síndico, ele tem uma responsabilidade muito grande quando ele não faz isso. Ele atrai a responsabilidade pela não contratação. Então, é aconselhável que se faça isso para não ter problema nem com a seguradora, porque se a seguradora tiver algum sinistro e o AVCB não estiver em dia ou não tiver, ela não vai indenizar. Ai, muito obrigada. Tá bom? Viu? Eu que agradeço a sua participação. É isso aí, gente. Vamos pro próximo. Obrigada. Obrigada. Olá, estamos aqui diretamente do evento Café com o Síndico, dando a oportunidade para você, síndico, fazer a sua pergunta aqui para nós, de um dos advogados do Jurídico Diz Que Pode, tirar sua dúvida do cotidiano e que tem te causado uma dúvida perturbadora. Agora, aqui conosco na mesa, Maria do Socorro vai trazer as dúvidas aqui para a gente sanar para ela, síndica, e aí a gente vai poder contribuir com a resposta da dúvida específica dela. Então, vou passar para ela fazer o questionamento e a gente melhor entender isso. Vamos lá. Maria do Socorro, por favor, qual é a dúvida que você quer fazer aqui para a gente ajudar você? A dúvida é condomínio inadimplente. O condomínio pode suspender o fornecimento da água? Tá, então você está questionando com relação ao condomínio que não faz os pagamentos da cota do condomínio. Isso. E ali, então, pelo que você está me dizendo, é um condomínio onde tem um registro único. Isso. Tá. Onde tem a individualização da água. Certo. Uma ata em assembleia, votação, onde diz que o condomínio inadimplente, ele pode ficar sem o fornecimento de água. Isso foi levado para uma assembleia. Exato. E a assembleia aprovou que se o condomínio for inadimplente, a água pode ser cortada? Pode ser cortada. Puxa vida, a assembleia foi mal orientada aí nesse caso, pelo meu entendimento, porque a inadimplência ela tem que percorrer pelos caminhos naturais de uma cobrança. E essa forma de cortar a água é uma forma coercitiva, inclusive proibida. Então, o ideal é que o síndico, a síndica, procure o departamento jurídico para fazer a cobrança da inadimplência pelas vias normais. A questão de ter sido levado para a Assembleia, talvez faltou algum esclarecimento aí com relação ao poder ou não poder.
Porque tem algumas coisas que realmente a gente pode invadir uma esfera que a gente acha que é absoluta, como o direito da propriedade. Então, aquele condomínio que é o antissocial, que causa um reboliço dentro do condomínio, quando vocês fazem todas as etapas que precisa ser feita para caracterizar ele como um antissocial, ele pode perder o direito de usar a posse do imóvel. Aí o condomínio fala, não, mas o imóvel é meu, a casa é minha, eu faço o que eu quero, não é assim que a gente ouve? Mas aí vai para o judiciário e hoje esse direito de propriedade a gente fala que está se relativizando, que significa dizer exatamente, é seu, mas não é tudo que você pode fazer. Então o ideal realmente é que seja feitas medidas cabíveis, que são legais e que não vai dar um problema amanhã para o condomínio, porque se você corta a água dele, mesmo que autorizado em assembleia, porque é uma decisão que contraria a regra maior da nossa legislação, das nossas normas, ela vai ser considerada em judiciário nula. E inclusive esse condômino inadimplente ainda pode processar o condomínio. Então entende a dificuldade de vocês levarem adiante, mesmo que a decisão validada para a Assembleia, mas não estando de acordo com o que está em vigor hoje em dia? Então é melhor ter mais cautela nesse sentido, inclusive levar isso novamente para a Assembleia, poder rever essa questão, entender melhor do que se trata e o síndico de fato entrar com as medidas judiciais cabíveis para a cobrança. Para a cobrança. E hoje a gente tem muitos sistemas que o judiciário já traz para nós, que facilita essas cobranças, inclusive para localização de bens. Então a gente pode fazer rastreio se a pessoa tem carro, não paga, vamos começar a falar em penhora. Aí vai na penhora da conta, vai na penhora do carro, aí a pessoa começa a falar, opa, é melhor eu pagar. Tá certo que cortar a água é uma força, né, muito grande, a pessoa ficar sem água, ela não vai sobreviver no dia a dia, mas não é uma medida certa. Vocês chegaram a algum momento no condomínio ter esse histórico lá? Não. Pode contar. Pode contar, Maria. É um condomínio... Ele é difícil de lidar. Então foi votado em assembleia, inclusive a empresa terceirizada que fez a individualização, falou, olha, foi votado em assembleia, então pode suspender o fornecimento, que o nosso jurídico assume todas as responsabilidades, se caso vir a ter um processo, com a terceirizada. Acredito, e olha que eu quase faço uma aposta com você que isso não está no contrato, porque não tem respaldo jurídico, então vocês acabam se expondo por falta de uma informação verdadeira. Mas agora você me deixou na dúvida, existe uma individualização ou é um único registro? Não. Vamos lá, me conta. Existe a individualização. Tá. Tem um registro, que é o da o geralzão, lá da entrada do condomínio. Né? E foi feita uma individualização, cada unidade tem o seu registro. Então, esses registros, a empresa que fez a individualização e que faz a medição tem o acesso. Por exemplo, 60 dias, não pagou, é solicitado e é feita a suspensão do fornecimento pela empresa da individualização. Então, na verdade, você está dizendo para mim que existe um controle de consumo de cada unidade. De cada unidade. Mas não que cada unidade tenha o seu número próprio na Sabesp, aqui em São Paulo, no caso. Não. É o controle de consumo. De consumo. Não uma individualização propriamente dita, onde eu tenho a minha própria conta. Não. Entendi. É uma conta, uma geral do condomínio. A conta é única. A conta única. Sim. E aí a empresa faz a medição do consumo de cada unidade. Isso, entendi. Mas não existe uma matrícula para cada condomínio. Não tem cada condomínio é cobrado de forma individual perante hoje aqui em São Paulo a Sabesp. Não é esse o caso? Não é isso. É a medição. O geralzão, a conta vai para o condomínio. E aí é feito a distribuição por unidade de acordo com o consumo. Sim. Você já reparou se na convenção do condomínio ou no regimento interno tem alguma norma que fala sobre esse ponto? Não tem nada.
isso talvez te ajudasse a tomar outras medidas, talvez até uma advertência e multa, o que vai onerar o condômino até ele perceber que de fato não é vantajoso para ele deixar de pagar a conta. Então, a orientação é não corte, não suspenda, reveja inclusive essa empresa que forneceu esse tipo de serviço para vocês. É uma empresa legal que ajuda, porque ela dá uma sensação para os condôminos de que a gente está pagando só o que consome. Dá uma sensação? Não. Reflete a realidade de que o condômino está pagando só o que consome. Então, os metros cúbicos que ele consome ali, ele sabe que ele está pagando. Ele tem um conforto de que eu gasto menos, eu pago menos. Exatamente. Isso é interessante, mas não é uma individualização propriamente dita, né? A gente está falando de uma medição individualizada, são coisas diferentes. Procura os meios, os caminhos legais para fazer a cobrança dessa parte que ele acaba, a cota é única com a conta junto. Com a conta junto. Então ele está deixando de pagar, inclusive, a cota condominial. Ele deixa de pagar. A execução nele, infelizmente, ele vai ser executado. E aí, inclusive, perder os bens dele para essa situação. Neste caso, é melhor a cobrança. É o caminho, é o caminho a cobrança. Não corta não, porque vai voltar contra o condomínio depois. Deu para esclarecer tua dúvida? Deu Foi sim. legal? Muito legal. Agora então vai acompanhar o nosso canal, assistir os nossos podcasts. Sim, com que legal, certeza. que Muito bom. bacana. Obrigada por ter vindo, compartilhado aqui conosco. Muito obrigada. Depois que a gente divulgar, a gente te avisa também. Vamos dar um tchau pro pessoal? O jurídico diz que pode, então pode. Legal, obrigada, então, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até uma próxima. Até a próxima. Olá pessoal, estamos aqui no Café com Síndico, podcast do Jurídico Diz Que Pode, ao vivo. Você está acompanhando? Eu estou aqui com meu amigo Eliseu, síndico. Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer em tê-lo aqui conosco. Né? Prazer é meu. Presente, por favor. Oi pessoal, aqui é o Eliseu, sou síndico aqui na Zona Leste. Estamos aqui para buscar conteúdo e uma dúvida. Por favor, qual a sua dúvida? A questão nossa, assim, eu conheci um amigo. Sim. Por tanta perseguição, ele acabou sendo, ele tirou a própria vida. Nossa. Entendeu? Assim, é uma coisa muito grave que acontece, que às vezes fica transparente no mundo condominial. Sim. Então, a questão da perseguição do síndico. Tá. Primeiramente, né, pessoal, o que a gente precisa entender no quesito perseguição? Perseguição, né, para que ela seja configurada dessa forma, é necessário que haja ali uma prática reiterada. Que tipo de prática? O condômino que fica perseguindo o síndico, muitos e-mails, abordagens no elevador, exposição ao público. Então tem uma série de situações aí que, se for feito reiteradamente, configura-se a perseguição. Nesse caso, o que acontece? Ela se desdobra em vários efeitos jurídicos, tá? Primeira coisa, hoje nós temos a lei do stalking. Então, o síndico que ele sofre esse tipo de perseguição, ele pode se valer dessa lei na esfera criminal, e que o infrator ele vai aí sofrer as penas. Além disso, ele pode se valer também na esfera civil, buscar reparação moral, né? E também ele tem o direito de retratação. Tá? Mas tudo isso é importante que ele faça boletim de ocorrência, que ele busque o apoio policial, que ele tome as medidas adequadas. O que acontece muitas vezes com os síndicos, que a gente fica sabendo? Ele está sofrendo tudo isso, mas para não se indispor com o condomínio como todo, ele se cala e fica suportando. Porque ele fica assim, se eu fizer qualquer coisa, eu vou ser visto como chato no condomínio, né? E não. Isso tem que acabar. Eles têm que começar a entender que respeito cabe em qualquer lugar, independente de quem for. O teu direito começa onde o meu termina, entendeu? Uma questão também, por exemplo, muitas perguntas fora de horário, isso também caracteriza uma perseguição? Sim. Se for perguntas que não tem nada a ver, quando que justifica um condômino procurar um síndico fora de horário? Por exemplo, uma emergência. Estourou uma caixa d'água, não dá para esperar até amanhã. Imagina. Estourou um cano de gás, não dá para esperar até amanhã. Isso mesmo. Mas o síndico fica sendo chamado meia-noite, 2 horas da manhã, por nada, por qualquer coisinha, e o condômino fica, mas você nem fala comigo, você nem me responde. Não, o síndico
síndico não tem obrigação de responder mesmo esse horário. Isso tem que ser feito dentro do horário comercial. Isso acontece muito com os síndicos moradores, principalmente. Porque por ele estar no condomínio, as pessoas elas têm a falsa noção de que ele é empregado do condomínio. E que ele tem que estar à disposição 24 horas. E não é assim. Ele também tem vida. O síndico ele é um prestador de serviço do condomínio, ele não é um funcionário do condomínio e não está à disposição 24 horas por dia. E assim, doutora, como que eu posso, como meus amigos podem, fazer uma divisão, por exemplo? Eu posso estipular um horário de atendimento dentro das 8 às 17 horas, em caso de emergência, qualquer horário. Como que eu chego para conscientizar esse morador? Tá. O que eu sempre aconselho para os síndicos nessa situação é o seguinte: leva o assunto para a Assembleia, explica, né? E aí, nesse momento jurídico, ele é muito valioso para te ajudar a expor a relação jurídica aí do que pode e que não pode. E aí, expor para a Assembleia é o seguinte: pessoal, é o seguinte, eu sou síndico, eu estou aqui como apoio de vocês, mas o horário em que eu vou dar atendimento, é a tal horas, ou então também tem síndico que gosta de uma vez por semana estar no condomínio o dia todo e atender todo mundo que quer falar com ele, entendeu? E explicar que fora de horas é só emergência, e deixar claro que tipo de emergência é essa. E se o condomínio ligar, não atenda, porque você não tem obrigação nenhuma, não tem obrigatoriedade. Tá? Então isso não vai te penalizar, não vai te trazer responsabilidade civil, não vai te trazer nada. Muito pelo contrário, vai te trazer saúde mental. Né? É o que nós procuramos. Principalmente. Mas é isso, tá? Foi um prazer participar com você. Espero, né, espero que tenha conseguido aí esclarecer um pouquinho das suas dúvidas, porque esse assunto ele é bem profundo. É porque assim, né? Nós tiramos alguns fantasmas da vida do síndico. Sim. Porque o síndico, essa questão de ser contratado 24 horas, porque você não é pago para ser 24 horas. Não, exatamente. Tudo começa com reeducação, né? Reeducação e você se manter naquela posição. Porque se você fala que não vai atender, mas você se sente pressionado e acaba atendendo, você gera uma má cultura no condomínio. Então, a partir do momento que você leva o assunto para a Assembleia, que você deixa isso estipulado, esses são os horários para atendimento, e os canais são esses, e mantém aquilo, eles têm que também acatar aquilo ali. Tá? Muito ok? obrigado. Inclusive, Eliseu, você é diretor da Brasconde, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente o que é essa instituição, o que ela traz, qual é o benefício que ela traz pro síndico, por favor. Hoje, assim, o síndico busca conteúdo e conhecimento. A Brasconde, ela vem, assim, sistematicamente trazendo o quê? Conteúdo para o síndico. O síndico muitas vezes não sabe que ele tem uma obrigação e nós, com os cursos, nós estamos trazendo esse conhecimento para ele fazer a coisa certa lá dentro do condomínio. Ai, que dele. legal. E assim, sendo diretor da Zona Leste da Brasconde, tem trazido muitos síndicos sem conteúdo, estão buscando conhecimento, estudo nos cursos, nos podcasts deles também. Sim. E assim, tá fantástico. Essa sinergia que tá vendo com o síndico, a Brasconde e os síndicos da Zona Leste com a Brasconde, tá fantástico. Eu percebo que o mercado ele ainda é muito deficitário de conhecimento, né? Então a Brasconde ela vem nisso, para ajudar nessa qualificação do síndico, seja ele morador, como profissional, né, para ali ele conseguir desenvolver um trabalho melhor nos condomínios, seria isso? Isso, e assim, o Reginaldo é um parceirão nosso, o nosso presidente está cada dia mais focado nisso. O síndico, uma coisa que eu sempre falo, o conhecimento ninguém tira de você. É isso mesmo. Então, é isso que ele está proporcionando para nós. Está mudando vidas. Que bom. Vida de síndicos lá na Zona Leste. Olha aí, pessoal, já fica a dica aí nos cursos de qualificação da Brasconde. Pessoal, obrigada, né? Foi muito gostoso o papo aqui com Eliseu. E nos acompanha aí, tá? Até mais. Beijo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no evento na Moca e o Café com Síndico. Eu estou hoje com a síndica Eliana e vai tirar algumas dúvidas conosco. Eliana, o que está acontecendo no condomínio? Boa noite. É muito bom estar participando desse evento e eu gostaria de saber que eu tenho uma terceirizada no nosso condomínio e nosso porteiro trabalha 12 por 36. E eles não fazem hora de almoço, mas eles recebem por isso.
isso. Está correto? Vai prejudicar o condomínio futuramente, alguma coisa assim? Bom, se no caso eles estão fazendo essa jornada e já estão sendo remunerados pelo tempo que eles não estão passando de refeição, então aquilo que iria ter uma eventual reclamação trabalhista, a partir do momento que for ser questionado, já vai ser verificado que foi pago aquela hora. Se foi pago, não tem o que está sendo reclamado. Em tese, seria isso. Então tá, muito obrigada. Mais alguma dúvida? Claro, vamos deixar o assunto. Bora lá. Acontece que lá no meu condomínio a gente tinha a garagem, temos, né, a garagem, e lá, assim, dentro da nossa convenção, rege que a garagem é para um veículo só. Certo. Acontece que sempre lá teve bicicleta pendurada, era moto atrás dos carros, o carro avançava para trás, aquele negócio. Aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, vamos formar o seguinte, eu vou fazer um bicicletário, Perfeito. retira as bicicletas. Fiz um mutirão, nós matamos todas as bicicletas. Não tinha dono, a gente jogou fora. Aí vamos lá então agora para moto. Fiz uma garagem de moto, né? Onde foi resolvido em assembleia que iríamos alugar e aluga. Só que eu estou com um morador que ele parou a moto dele na frente do carro dele e fica perto do muro da churrasqueira. Certo. Como que eu vou proceder com ele? Agora vem uma pergunta. O que está especificado na convenção do condomínio referente à vaga de garagem? É para um veículo só. Certo. Pergunta minha agora. Nessa vaga de garagem, tanto o veículo como a moto está passando o espaço limite ou está dentro do espaço limite? Está dentro do espaço limite. Aí fica uma questão que é meio difícil falar se está certo ou se está errado. Por quê? Tem decisões do judiciário que falam que a partir do momento que a convenção fala que aquele espaço é destinado para um único veículo, que seja colocado apenas um veículo. No entanto, tem juízes, tem fóruns do judiciário que acabam entendendo aquele espaço, mesmo tendo mais de um veículo, ele não ultrapassa e não prejudica a área comum ou o espaço do vizinho, está dentro do que ele pode ser utilizado. Então fica um critério que tem que ter uma coisa mais maleável, tem que chegar, conversar, exatamente, né? Exatamente. É um critério que tem que ser discutido interno. Entrar na democracia mesmo, né? Olha, vamos lá, fica melhor, porque talvez as outras pessoas não vão entender que você não está trabalhando, vai querer colocar, porque os carros lá assim, ó, é um carro daqui, tem um corredor no meio. Eles colocavam ali sim atrapalhava, porque nem esse carro aproximava e nem o outro, então ficava na rua. Certo. Né? Dele não, lá tem o muro, tá? Aí aqui o carro dele. Não tem mais nada aqui, é o muro. E aqui pra cá ele não está atrapalhando na realidade, ele não está mesmo atrapalhando. Ou seja, está usando o espaço que é dele. É. Então, nesse ponto, ele também não está errado. Está agindo dentro daquele espaço que é limite dele. Entendi. Ok? Muito obrigada. De nada, eu que agradeço a presença. E, pessoal, fica nossas saudações aqui. Até a próxima. Muito obrigada. Olá pessoal, novamente aqui Café com o Síndico, o Jurídico Diz Que Pode, uma parceria que já é sucesso e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando a mesa agora com o Dr. Tiago Natalio. Ele foi um dos palestrantes hoje aqui, a palestra foi muito interessante, ele trouxe o que é mito, o que é verdade e agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Dr. Tiago, dá um alô pro pessoal, se apresente, fale um pouquinho da Anacom também, fique à vontade para discorrer aí da forma que você entender mais adequado. Antes até de se apresentar, eu gostaria de parabenizá-lo, parabenizar todo esse time do Jurídico Diz Que Pode. Já percebemos que já chegou para ficar, já chegou com sucesso, já estamos acompanhando, tenho visto diversas entrevistas, vi recentemente com a doutora Amanda Amaral, sucesso também. Para quem não me conhece, falando aí do seu público, da sua audiência, meu nome é Tiago, sou advogado aqui em São Paulo, temos uma advocacia voltada à área de condomínios. Estamos atuando aí já no mercado já faz bastante tempo, embora seja muito novo, a gente já tem uma advocacia familiar. Ele é modesto. Fale o tempo. Enquanto advogado eu tenho, são agora 13 anos, mas a advocacia já vem com 20, 23 anos de advocacia. Começou com o meu pai, Elias Natalio, e a gente vem atuando nessa advocacia
numa espécie, o que a gente tem defendido bastante, uma advocacia independente. Uma advocacia, hoje a gente não tem nenhuma administradora, nós não somos sindicatura profissional, não temos auditoria, não temos nada de diferente da advocacia. Advocacia condominial do jeito que deve ser, né, doutor? Exatamente. E isso eu tenho dito o seguinte, pessoal, às vezes as pessoas falam assim, mas não é difícil remar contra a maré? Sim, é difícil. Porque hoje, quando a gente para analisar, as principais advocacias que a gente tem, elas são braços de administradora. A grande maioria são administradoras, costumo dizer também, né? Hoje a minha concorrência, ela não é nem o advogado. Ela é o administrador. A administradora que, por sua vez, também tem lá o seu braço de advocacia, assim por diante. Mas eu acho que o mercado é muito grande, isso não, vamos dizer assim, pode ter sido um problema, mas a gente vem enfrentando a cada dia. Sem dúvida. E a Anacom tem um papel importante nisso, né? Sem dúvida nenhuma. A Anacom, ela também veio para ficar com pouquíssimo tempo, já tem uma capilaridade muito grande, praticamente com todos os estados. E a associação, né, a Anacom, como Associação Nacional de Advocacia Condominial, o interesse, sem dúvida nenhuma, é trabalhar o interesse da advocacia condominial, defendendo as causas, e fazer com que cada vez mais a gente possa mostrar para o mercado, mostrar para os novos advogados o que é de fato a advocacia condominial. Aulas essas que nem nomeado dessa forma a gente tem na academia. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante que a gente cada vez mais fale sobre o assunto. Eu sempre digo, né, aqui principalmente em São Paulo, que a gente tem muitos e muitos condomínios, às vezes o advogado, ele, ao andar na rua, indo por seu próprio trabalho, ele pensa assim, mas onde está o meu cliente? Onde está a minha empresa que vai me contratar e assim por diante? E eu sempre digo, no andar, seja da sua casa para o seu trabalho, o nosso cliente ele está em todos os lugares. E ele é bem fácil de ver. Basta você olhar para cima. Perfeito. Você olha para cima, você vê um condomínio. Ali é uma fonte inesgotável de problema. Os problemas estão ali, os conflitos estão ali. E a advocacia precisa estar lá. Quem hoje não atua no nicho, no mercado condominial, está deixando dinheiro na mesa. Até porque a gente está falando de um público que aqui em São Paulo, por exemplo, 50% da população ou mais mora ou trabalha em condomínio. Quando a gente fala de valor de ordinária, certamente o que se recolhe de ordinária dos condomínios é superior ao que o prefeito administra com a arrecadação do IPTU. Olha só. Como não trabalhar com esse mercado? Isso não é só para a advocacia, sem dúvida nenhuma, para todos os nichos, acho que tem que ter um olhar diferenciado. Tem espaço para todo mundo, né? A gente consegue encontrar esse espaço numa cidade grande igual São Paulo, mas também encontramos esse espaço em cidades pequenas, cidades do interior. A questão é saber trabalhar da maneira adequada, saber encontrar esses clientes e chegar nesses clientes com a melhor solução e trabalhando de maneira ética, né, doutor? Você vê, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu estou na advocacia, eu tenho vários ramos. E a pessoa pensa que quando ela nicha o mercado dela, ela vem, por exemplo, para o direito condominial, quanto mais especialista a gente se torna, na verdade se abre um outro tipo de leque que ele é muito maior. Porque nesse caso as pessoas aqui vão te procurar. Os condomínios vão te procurar. E sem dúvida nenhuma você faz o trabalho aqui, faz o trabalho ali, daqui a pouco você participou, como hoje aqui, a gente está aqui participando de um podcast que ele também é um fomentador do quê? Da advocacia. Então o trabalho que vocês fazem aqui ele é essencial para que o síndico, quando ele possa assistir, ele perceba o quê? Não, existe uma advocacia. Eventualmente, certamente não é um advogado criminal que eu conheço, meu parente que vai resolver o meu problema. Não, é uma advocacia condominial. E hoje os problemas são tão grandes e a especificidade tem que ser cada vez maior. A gente discutiu aqui hoje, já até introduzindo um pouquinho, sobre mitos e verdades na gestão condominial. Eu estava ansioso para a gente chegar nesse ponto da conversa, porque eu sei que a palestra ali foi bastante acalorada ali, né? E você vê, são assuntos simples dos quais a gente pode tratar, mas assuntos que, como se diz, quanto mais aberto a norma e parece que ela é muito, vamos dizer assim, óbvia, quando ela fica muito aberta, ela também é passível de diversos tipos de interpretação. Então é dentro disso, é dentro do simples que a gente tem que se preparar para a gente ter a resposta. Então vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta, vou pegar a colinha dele aqui, ó. Vai uma qualquer. Vai uma qualquer aí. Uma qualquer, ó. Uma qualquer. Você viu que bateu no peito, eu já estudei. Mas
ó, eu posso até arriscar perguntar um mito e verdade aqui que não está na colinha, que ele já estudou e vai responder com muita qualidade, mas vamos lá. Depois que a ação judicial foi distribuída, não existe mais o risco de prescrição? Então, veja só, até aqui nesse efeito de brincadeira, né? A gente joga uma afirmação e a gente vai perguntar, mas calma aí, isso é um mito, isso é uma verdade, etc. Veja só, Dr. Leandro, muitas pessoas se preocupam, e de fato devem se preocupar, com o momento da distribuição da ação, exatamente para não ter a prescrição. Perceba, só de falar de prescrição, perceba que tudo é discutível em condomínio. A gente tem questões relacionadas a primeiro saber qual que é o prazo prescricional. E veja só, como tudo envolve um estudo. O artigo que fala sobre a questão da prescrição e o entendimento que nós temos hoje, que envolve 5 anos o tempo de prescrição, nada mudou na legislação de 2002, que entrou em vigor em 2003 para cá. A nossa jurisprudência era absolutamente consolidada de que o tempo da prescrição no início do novo Código Civil ele eram 10 anos. Aquela prescrição geral. Qual que é a lógica? Se aplica geral porque nós não encontramos a específica. Mais ou menos de 2009 para cá, a jurisprudência tem se transformado. Hoje nós temos como pacífico que são 5 anos. Mas veja só, a lei não mudou nada. Para você ver, e aí fica o ponto de curiosidade para quem advoga na advocacia condominial, para os síndicos que precisam buscar pessoas especialistas, que às vezes a gente fala assim, mas eu tenho que saber da lei. Não é só a lei, é a jurisprudência. Sem dúvida. Então, e que muda muito, né? Um exemplo é a questão da possibilidade de penhorar o imóvel alienado. Recente decisão da 4ª turma do STJ que mudou o entendimento que até então era consolidado no STJ. Exatamente. E essas mudanças, imagina se para nós que somos advogados, estamos no dia a dia difícil, imagina para o condomínio, para o síndico. Eu tenho casos em 2009 que nós tínhamos 2 ações no mesmo condomínio, onde em uma câmera se entendia por 5 anos de prescrição e na outra 10. Vai explicar isso para o síndico. É difícil. E de condomínios daqueles dos quais nós pegamos que não tinham cuidado antigamente com a prescrição, e volta nesse assunto, deixaram o tempo passar, isso passou a ser muito importante para aquele processo em si. Mas voltando na prescrição, 5 anos, tudo bem, consolidar. A pessoa pensa, a partir do momento que eu entro com a ação, eu fico livre, eu não tenho mais receio algum da prescrição, e a gente vai dizer, não, isso é um mito. Por quê? Porque a gente também tem a prescrição intercorrente, ou seja, não basta só entrar com a ação judicial, só distribuir a ação judicial. Se nós não tivermos dando o andamento correto, a forma proativa, não deixar o processo arquivar e tomar as medidas que são necessárias, a gente corre o risco, e a gente vê diversos casos aí de prescrição intercorrente. É como se fosse aquela ideia da contratação de um prestador de serviço. Basta só contratar? Não. Por exemplo, se nós estivéssemos falando de elevador, aconteceu um problema no elevador, um acidente. A primeira pergunta para a gente analisar a responsabilidade do síndico é a seguinte: tem a empresa contratada? A mira da responsabilidade, a depender do sim ou do não, ela muda. Tem responsabilidade supostamente, inicialmente da empresa. Não tem responsabilidade, volta para o síndico. Mas bastou contratar? Não. A empresa tem feito mensalmente ou quinzenalmente as visitas, as manutenções? Não, não tem. Volta a responsabilidade do síndico, porque ele tem o dever de vigiar, de cuidar e assim por diante. Então, nesse caso, no processo não é diferente. A gente precisaria dar esse andamento. Tem aquela máxima, né, de que o direito não socorre quem dorme, né? Você dormiu, ocorre a prescrição intercorrente, né? Exatamente. Você vê, outros assuntos dos quais teve alguns que a gente nem conseguiu tratar ali. Questão simples, do dia a dia. Quando a gente fala, por exemplo, uma coisa bem simples, quais são os deveres dos condôminos? Aí a gente lembra lá dos artigos que diz o seguinte: primeiro dever, pagar a cota de condomínio, não realizar uma obra que comprometa a segurança,
não alterar a forma e a cor da fachada, e o inciso 4º do 1336, que faz a soma dos 3 S, sossego, segurança e saúde, e vem lá falando um pouco dos bons costumes. Já resumimos aqui para você que gostaria de saber o que é e quais são os deveres. Agora, se um desses deveres do síndico do condomínio é pagar o condomínio, pressuponho eu que se não pagar tem que ter penalidade. Da mesma forma como aquele que faz barulho após as 10 da noite também tem. Pergunta que a gente pode levantar problematizando. A multa regulamentar, aquela multa de uma cota, às vezes a depender da convenção, salário e assim por diante. Se a pessoa não paga o condomínio, eu posso aplicar essa multa nele? Perfeito. Da mesma forma como eu aplicaria, no caso obviamente de reincidência, etc., para o condômino que faz barulho depois das 10, ou para o condômino que tem qualquer outro tipo de problema dentro do condomínio? A grande questão hoje em dia, que eu parto do pressuposto, tem falado muito isso em cursos, é o seguinte: a gente precisa ter uma base boa para a gente conseguir responder algumas coisas que parecem ser óbvias, mas que a gente precisa ter essa resposta. Porque no condomínio, não diferente do judiciário, é tudo na base do convencimento. Se eu não convencer, a pessoa vai criar um problema. Tanto é que a gente sabe que condomínio normalmente se aumenta todos os anos, tem a previsão orçamentária, a gente tem que desenhar, pintar, plantar bananeira para mostrar que tem que aumentar, a gente tem que convencer. Num caso como esse, às vezes a pessoa fica na dúvida, mas calma aí, por que eu aplico a multa para um e não aplico no outro, sendo que os dois... Eu não vou nem deixar você responder isso, sabe por quê? Senão daqui a pouco a Luciana vai puxar a nossa orelha aqui, porque o Dr. Tiago está sendo requisitado. Mas vamos lá, o que a gente pega disso daqui? Pessoal, essa resposta aqui, dessa pergunta, desse questionamento que o Dr. Tiago ficou no ar, quem vai poder dar para vocês é o advogado que trabalha, o advogado especialista em condomínio e que atua de forma independente, né, doutor? Então é isso. O Dr. Tiago, ele vai estar um dia com a gente lá no estúdio, nós vamos fazer uma gravação e de repente a gente continua desse ponto, doutor. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, realmente nos honra. É inquestionável o papel que você tem na advocacia condominial e principalmente o posicionamento que você tem de mercado. É uma referência para todos os advogados que querem atuar nessa área de condomínio, e por isso eu estou bastante feliz em você estar aqui na mesa. Eu que agradeço, doutor Leandro, e de verdade mesmo agradeço todo o seu time que está acompanhando. Sei que é um belo de um time para fazer um belo de um trabalho, que veio de fato para ficar e já virou ponto de consulta para nós. Então a gente tem observado e acompanhado. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado. Pessoal, um abraço. Jurídico diz que pode. É isso daí. Até mais. Pessoal, aqui é a Laine Oliveira, ainda no Café com o Síndico. E agora quem está aqui comigo, olha que especial, o Reginaldo da Abrasconde. E a gente já está indo para o finalzinho aqui do evento, que foi muito gostoso. Qual foi a sua impressão, Reginaldo, do evento? Muito bom o evento hoje, né, Laine? Primeiramente, boa noite a todos, né, que nos acompanham nesse evento maravilhoso realizado aí pelo Café com os Síndicos, e foi tudo muito positivo hoje, né, porque o público encheu o evento, os palestrantes também trouxeram bastante conteúdo, acho que isso foi sensacional, porque as pessoas primordial, né? Com certeza saíram bem melhor do que chegaram, né? Muito mais certeza. Conhecimento. E é isso, né? E a gente da Abrasconde fica lisonjeado por essa parceria de sucesso que vem crescendo a cada dia, a cada evento, junto com o Café com o Síndico, junto com a nossa querida Luciana. E você já é parceiro do Café com o Síndico há bastante tempo? Nós fechamos uma parceria, completou um ano agora, né, no mês de setembro. Iniciamos lá em Campinas, já passamos aí por várias cidades do interior, inclusive fora do estado de São Paulo. Nós já tivemos em Poços de Caldas, Minas Gerais. Olha, né? Minha terra, quer dizer, né, pertinho da minha terra, eu sou ali de Guaxupé, já ouviu falar? Guaxupé, conheço, já ouvi falar, conheço também. Não é à toa que eu tenho esse uai. E dia 25 agora de novembro estaremos em Varginha também. Ai, né? que legal. Café com Síndicos e com a inauguração da sede da Abrasconde lá em Varginha. Então, olha só. Essa parceria é de muito sucesso.
Ó, galera mineira, tá chegando aí uma associação que, olha, vai impactar a vida de vocês síndicos. Muita qualificação, né, que o propósito principal da Brasconde é esse, né? Exatamente, né? A gente trabalha muito voltado à capacitação do síndico, do mercado condominial como um todo, né? Mas o síndico acaba sendo a prioridade porque ele está ali à frente de tudo, ele que responde pelo condomínio, ele que assina contrato, né? Ele que vai delegando as funções, ali é o maestro de tudo isso, né? Isso então, aí. Importante isso. Exatamente. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final, né, desse evento, fechando com chave de ouro com essa pessoa aqui super importante, o Reginaldo. Quero agradecer a tua participação. Você sabe que as nossas, né, nossa parceria também lá no podcast é muito bacana. Assista, se você não viu o episódio dele lá, foi ó, show. E uma história lindíssima. Obrigada, Reginaldo. Eu que agradeço a oportunidade, vocês estão de parabéns. Essa inovação, trazendo o podcast aqui, o Jurídico Diz Que Pode, para dentro do evento Café com Síndico, sensacional, ótima ideia. E uma ótima experiência, né? Com certeza, muito síndico às vezes nunca entrou num estúdio de podcast e vivenciando isso ao vivo é muito fundamental, é muito importante para a carreira dele. Ai, que legal. Eu fico feliz, né, que a gente deu essa impressão e que foi útil, né, levar conhecimento de qualidade aí para os síndicos, que essa também é a nossa missão. Pessoal, muito obrigada. Beijo no coração. Tchau, pessoal. Obrigado.